Por 23 votos a 14, o texto final da reforma da Previdência foi aprovada na Comissão Especial da Câmara. Neste momento, a gente tem imagens aí ao vivo de Brasília. A comissão ainda está reunida, porque agora os deputados devem votar os destaques de emenda ao texto. Foram apresentadas 59 propostas, mas apenas 14 devem ser votadas. A expectativa é que essa discussão se prolongue até meia-noite. E para falar sobre o impacto dessa reforma, dessa reforma na Previdência, a gente está aqui com o nosso comentarista Richard Rittenbent, que vai chegar aqui até o nosso lado aqui para poder falar sobre essa reforma e que de forma essa reforma vai impactar no caixa da Previdência, né, Richard? Boa noite para você. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Prazer. Você preparou algumas artes aqui para a gente, alguns gráficos. A gente puder colocar aqui esse primeiro gráfico do Richard, que ele preparou, reforma da Previdência, o que é a primeira previsão, né, na proposta original, que o governo, sem alterar nada, o que o governo enviou lá para ser a proposta de emenda da Constituição, ele esperava economizar 793 bilhões de reais. Mas aí a gente viu que teve uma série de mudanças que o relator propôs e o governo espera, com essas mudanças que aconteceram, economizar menos 604 bilhões de reais. Então, até o momento, a diferença que o governo espera de perdas é uma perda aí que ele vai deixar de economizar de 189 bilhões de reais. Só que as instituições do mercado, elas acham que o governo está um pouco otimista. Então, na próxima tela, a gente vai ver as estimativas do mercado para quanto que o governo vai economizar com essas mudanças. Por exemplo, a equipe do Banco Itaú projeta que a economia vai ser só de 431 bilhões. Você vê que quase caiu pela metade. De 600 para 400 bilhões. E da original, que era quase 800, caiu pela metade. Bradesco, 480 bilhões de reais. Banco Safra, 515 bilhões de reais. Mais otimista da iniciativa. Exatamente. Assim, o ponto interessante é que a reforma está na direção certa, a economia ainda é significativa, mas eu acho que o grande avanço dessa reforma vai ser a implementação de uma idade mínima. Mesmo que você tenha algumas categorias que estão ainda mantendo privilégios, tem alguns privilégios que são até justificados pelo risco da profissão, como policiais e militares, mas a próxima tela é uma tela que eu acho que todo mundo... Mas antes da gente comentar essa tela, pelo que o governo previa economizar isso nesse período de quase 10 anos, 2018, 2027, isso daí não serve para cobrir o rombo. Então, vai diminuir, vai desacelerar as despesas previdenciárias? Essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas têm que entender que, imagina, tudo que foi arrecadado de impostos pelo governo federal ano passado, se o governo pagando o salário dos funcionários públicos que estão na ativa, mais os gastos previdenciários, deu 70%. Então, imagina, 70% de todos os impostos foi apenas para pagar salário e previdência social, tanto do INSS quanto dos funcionários públicos. Ou seja, atualmente já gastamos como um país envelhecido e sobra muito pouco dinheiro para outras áreas importantes, como investimento, saúde, educação. Então, se continuasse crescendo muito essas despesas, aí acontece o quê? Todo o dinheiro arrecadado vai para pagar só isso. E o cenário que você colocou aqui também não é nada animador nisso que você estava falando, né? Hoje a gente tem aqui, pode explicar, Richard. Esse é o argumento, eu acho que deveria estar presente em qualquer debate sério sobre Previdência, que é o quê? A grande questão estrutural, além dos privilégios, é a questão demográfica, ou seja, o Brasil vai sofrer um processo de envelhecimento muito rápido. Por que isso é importante? Como funciona a Previdência Social? Muitas pessoas acham que você contribui e o seu dinheiro vai para uma conta lá, guardado, rendendo, recebe uma remuneração e quando você se aposenta, o governo te devolve esse dinheiro. Não. Como é que funciona? As contribuições dos trabalhadores que estão na ativa, trabalhando atualmente, contribuindo, é utilizado para pagar quem já está aposentado, quem já é pensionista. Então, os ativos estão financiando os inativos. Então, você tem que ter muita gente contribuindo para pagar essa turma aí que já está aposentada e pensionista. Então, olha esse dado aqui, Pedro, que interessante. Em 2016, você tinha uma proporção de 5,3 pessoas na ativa, ou seja, contribuindo, trabalhando, para
um inativo. Para um aposentado. Para um aposentado. Em 2060, isso vai cair para 1,6 pessoas na ativa para um aposentado. Ou seja, vai ter menos pessoas trabalhando e todo mundo se aposentando. E como os ativos financiam os inativos, como é que vai pagar essa conta? Se vai ter mais pessoas se aposentando do que trabalhando? Hoje, esses 5,3 já estão pagando esses inativos e, como você disse, o governo não guarda esse dinheiro. Tira do ativo e já dá para o inativo, não tem sobra. Exatamente. E com essa situação de 2016, já gera um rombo. E 5,3, pelo que você estava me dizendo antes do jornal começar, é um bom número de trabalhadores ativos, comparado com outros países. Isso, exatamente. Só que a gente vai sofrer um processo de envelhecimento brutal, que, por exemplo, a gente vai levar aí 40 anos para esse processo. Estados Unidos, ele levou 100 anos, França, 90 anos, demorou um século. Então, é um processo de envelhecimento muito rápido. Vai faltar pessoas para contribuir com a Previdência e pagar todo mundo que está se aposentando. Então, além dessa questão de privilégios que você tem aí, setor público, setor privado, você tem uma questão demográfica de envelhecimento muito rápido da população brasileira. Agora, Richard, a gente tem esse número de 5,3 que já estão bancando os inativos, e aí o pessoal de casa pode se perguntar da onde vem, então, que buraco é esse que existe dentro da Previdência, que é justamente o que a gente vai mostrar no próximo telão, né? Exatamente. Então, a gente vai mostrar a terceira tela para a gente comparar todo o sistema do INSS, tanto a trabalhadores urbanos quanto rurais, e todo o setor público. Aí eu coloquei União, estados e municípios. Então, olha só, todo o sistema do INSS, atualmente, ele beneficia 33,7 milhões de pessoas e em 2016 ele gerou um rombo, ou seja, faltou 151 bilhões para fechar a conta. Já toda a previdência do setor público, União, estados e municípios, tanto civis quanto militares, beneficia só 3,6 milhões de pessoas e gerou um rombo de 155 bilhões de reais, ou seja, gerou um rombo maior que todo o sistema do INSS e para beneficiar apenas 3,6 milhões, quanto no INSS você tem aí quase 34 milhões. Em torno de 10% dos beneficiários do setor público já geram um prejuízo maior do que os 33 milhões da área rural e urbana que recebem o benefício. Agora, a pergunta que não quer calar, essa reforma que está em discussão, que foi aprovada hoje na comissão, ela caminha na direção certa? Ela vai ser o suficiente? Daqui a alguns anos vamos ter que reformar de novo? Então, daqui a alguns anos, pelas concessões que foram feitas, em algum momento a gente vai ter que rever essas distorções em relação ao setor público. Mas, assim, vai na direção correta. A idade mínima, se passar, é algo muito fundamental, como a gente viu na questão do envelhecimento da população brasileira. Mas aí tem uma informação muito legal e interessante. Em 1998, na reforma da Previdência que o ex-presidente Fernando Henrique fez, a idade mínima, Pedro, caiu por apenas um único voto. Teve 307 votos, faltou um voto. E quem era do governo que deveria ter votado falou que votou por engano, que foi o Antônio Candir, na época que era da base do governo, e não passou. Mas assim, se a gente for pegar a linha do tempo de tudo que vem acontecendo nos últimos 20 anos, está diminuindo esse abismo, setor público, setor privado. A questão é a turma que vem antes de 2003, a turma que vem antes de 2013, quando você teve algumas medidas que vão igualando. Mas a tendência é essa, no futuro, nessa transição de 20 anos, igualar o setor público, o setor privado. Aposto que a minha expectativa é que após essa aprovação da reforma, se ela for aprovada como está agora nesse relatório, a própria sociedade do setor privado vai cobrar que as regras sejam iguais, exceto para essas profissões de risco. Mas, assim, no geral, vai na direção certa, precisa ser feita porque é responsável por a maior parte dos gastos aí do governo, mas eu espero um dia ver esse placar aqui um pouco mais igualitário. Esperamos, Richard. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite.